Amanhã é dia de aula só de Ítalo? Ou tem mais alguém? Só. Graças a Deus! Carícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Eita, tá gravando, né? Tá não, né? Tá mais não, tá mais não. Jaine, Jaiane, Jaiane, Daiane Souza, Jaiane Souza, jornalista também, uma colega de, é bom ter colegas de trabalho aqui com a gente também, né? Isso. É uma mestranda em jornalismo. Parabéns pelo mestrado, inclusive. Você gostaria de falar um pouco sobre você nesse primeiro contato com quem está assistindo a gente? Quatro, cinco pessoas. A gente. Então, eu sou jornalista, né, formada pela UFPB, me formei no finalzinho de 2020. Desde o começo da graduação, eu já entrei em contato com a área de gênero, corpo, identidade, então já comecei a estudar sobre isso, mas eu não fazia somente a parte acadêmica, né? Eu sempre fui muito do mercado, então eu estagiei em televisão comercial, em televisão na UFPB também, assessoria, estagiei também em rádio, então, enfim, eu tenho experiência em vários âmbitos de comunicação. Participei também de uma pesquisa na Fiocruz sobre saúde, na época de Covid, e hoje eu sou mestranda, né, pelo programa de pós-graduação em comunicação da UFPB, o PPGC. Estudo corpo, identidade, linguagem também, né, todo o começo aí do meu mestrado. E também pego freelas, né? Pego freelas na parte de redação. Então, hoje eu sou redatora e mestranda. Bom, prazer conhecer você. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Depois de tantas tentativas com outras pessoas, foi finalmente você. Foi muito rápido você ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de ter uma jornalista também, né? Que nos entende o que a gente passa no nosso dia a dia. Então, vamos conversar a entrevista, né? Primeiro eu queria saber para você o que é gordofobia. Então, gordofobia é um preconceito, né, estrutural. Eu sempre falo, eu sempre bato muito nessa tecla, que ele é estrutural e também está na mente das pessoas. Contra o corpo gordo, né? Aí as pessoas falam, mas preconceito, bullying, eu sempre sofri. Mas não, quando eu falo que é um preconceito, uma violência estrutural, eu falo no sentido de você passar numa catraca de ônibus, na verdade, não conseguir passar numa catraca de ônibus, viajar em ônibus interestadual, por exemplo, e não ter o cinto que caiba no avião. Muitas pessoas precisam comprar dois assentos para poder conseguir viajar e colocar o cinto. Eu falo de macas, de pessoas que caem nas macas de hospitais, né? Porque não conseguem, aquelas macas não comportam o peso delas. Então, assim, de cadeiras que caem em estabelecimentos, restaurantes, etc, etc. Então, a gordofobia, ela é um preconceito contra o corpo gordo que existe tanto na cabeça das pessoas, porque é algo que está enraizado na sociedade, mas também é algo estrutural, né? Porque a estrutura da sociedade, ela não é feita para o corpo gordo. É muito complexo, né, esse tema que a gente quis pegar, né? Porque para muitas pessoas é um constrangimento que eles passam, né? E é triste porque deveria ter ambientes normais, assim, entre aspas, né, para todo mundo, sem ter essas restrições, né? É por... O delicado é você chegar num ambiente clínico e não ser preparado para receber pessoas gordas, né? E tem também o preconceito médico que pessoas gordas sofrem quando vão nesses ambientes. É a gordofobia médica, né? Eu acho que esse é o ponto que mais me dói, sabe? Porque assim, eu não falei antes, mas eu sou gorda desde criança.
Então, eu tenho 24 anos e sou gorda desde criança. Então, eu tenho uma vivência sendo gorda, né? Desde a infância, adolescência e a fase adulta. E essa a gordofobia médica é a que mais me dói, é a que mais me choca, porque é, eu sou gorda menor. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença entre gorda menor e gorda maior. Gorda menor é tipo assim, pessoas que usam 50, 48, 50, 52. E gordas maiores, de manequim que eu falo, tá? E gordas maiores são mulheres, homens, enfim, gordos maiores, pessoas que usam mais de 56, 60. Então, eu sou gorda menor e eu sofro muito gordofobia médica, que é quando você chega no hospital, por exemplo, eu estava uma crise de vesícula, sem saber que eu estava com uma crise de vesícula, cheguei no hospital e os médicos já diziam que era, não, porque você está cheio de a sua gordura do fígado está grau 3, com certeza, você está estrangulando o seu fígado, isso e aquilo. Quando, na verdade, não era nada disso, era simplesmente uma causa genética, que a minha família toda praticamente tirou a vesícula e eu tirei a vesícula também, e é isso, sabe? Existem relatos de pessoas gordas que chegam nos hospitais com câncer, sem saber que estavam com câncer, e simplesmente chegam lá e os médicos dizem: não, você tá assim porque você é gordo, vá para casa e emagreça que você fica melhor. E aí essas pessoas morrem. Então, assim, é de uma violência tão forte quando a gente chega e fala dessa parte médica, né? De pessoas que elas não conseguem se tratar, tipo assim, se cuidar, não conseguem, mulheres gordas, homens gordos que não conseguem ir para um médico, enfim, para um atendimento de fisioterapia, etc, etc, porque sabem que vão ser julgados e por isso não cuidam da sua saúde. E aí é uma contradição muito grande, porque a maioria do preconceito que as pessoas fazem, né, contra os gordos é simplesmente assim: não, mas se cuide porque é pela sua saúde. Você precisa se cuidar porque a sua saúde deve estar em caos. Quando, na verdade, quando o gordo precisa se cuidar, quando o gordo vai numa academia, quando o gordo vai num médico, o médico ele não quer escutar o gordo. O profissional da educação física, ele não quer ajudar o gordo, ele quer simplesmente olhar o gordo como uma vitrine, né, para o profissional da educação física principalmente, quer olhar o gordo como uma vitrine de que pode emagrecer essa pessoa e mostrar o seu trabalho como ele é bom, e fez essa pessoa emagrecer 30, 40 quilos, mas ninguém se importa com a saúde do gordo, entendeu? A gente tem os fisiculturistas, né, que são um exemplo de pessoas que estão competindo, estão dentro daquela competição, mas naquele momento elas não estão com saúde, porque elas estão hiper desidratadas. São pessoas que deixaram o corpo, é a vitrine da saúde, mas está desidratado. Quando o cara sai do palco, ele tem que ir lá desmaiar no chão, tem que voltar a se hidratar. O caso dos lutadores de MMA, na hora da pesagem, eles vão e se desidratam para perder peso num espaço curtíssimo de tempo e perdem líquido e entram num estado de desidratação também. E você, em algum caso que realmente esteja afetando, você perder peso de uma maneira muito rápida também não é a solução. Você também não consegue ter saúde desse jeito. Você ser magro demais também não é saúde. Eu gostaria de saber de ti, que tem muitas terminologias usadas para se referir ao corpo gordo, e quais delas são mais aceitas, porque a gente está aqui na posição de informar para quem está assistindo a gente, né? E talvez essas pessoas não saibam quais as terminologias que elas estejam usando e sejam preconceituosas e tal, e tu possa dar essa clareza para elas. Eu sempre falo que muitas vezes a academia, né, a universidade, ela não consegue falar com as pessoas. Ela consegue falar com quem está ali dentro, né? E eu sempre falo que a informação, ela muda o mundo, porque foi assim que eu aprendi, né?
foi estudando, foi lendo, foi me informando. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque acaba que, tipo assim, muitas palavras a gente vai falando e vai achando, ah, não, mas isso é besteira, isso é zoeira, né? Mas não é, né? Às vezes afeta bastante. Algumas coisas as pessoas falam é mimimi, mas não é. Por exemplo, ela é fofinha, né? Ela é uma menina linda de rosto e ela é fofinha. Não fala fofinho, assim, fofinho, beleza, se você achar uma coisa fofa mesmo. Agora, quando você for falar de alguém que é gordo, chame o que ele é, gordo. Ele não é nem gordinha, nem enfim, fofinho. É gordo. Gordo. Fim. Ponto. Outra questão, né, que as pessoas falam muito e não observam. Gordice. Ah, hoje eu vou cometer essa gordice. Hoje eu vou comer essa coisa gordurosa. Quando é uma coisa gordurosa, né? Alguma coisa gostosa. Alguma coisa, tipo um bolo, uma torta, uma coxinha, etc. Ah, hoje é dia de gordice. Só que gordice seria para algo que só, entre aspas, né? O gordo fizesse. Só que não é só o gordo que come uma coisa gostosa. Não é só o gordo que come uma torta, uma coxinha, enfim, não é só o gordo que faz isso. Então não é uma gordice, é simplesmente hoje é dia de comer torta, hoje é dia de comer coxinha, sabe? São termos que isso é algo que me deixa muito chateada mesmo, porque é algo que tipo assim, quando é para falar bem do gordo, ninguém fala uma gordice. Agora quando é para comer uma coisa que todo mundo vai recriminar você, isso é uma gordice, sabe? Assim, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, emocional, etc. Só que esse conceito ele é de 1946. Ele é muito antigo, muito antigo. E a questão da obesidade, né, da doença, a obesidade que tem sido e tudo mais, é uma questão que é muito discutida, principalmente pelas pessoas do movimento Corpo Livre, né, que é o movimento Body Positive, que é um movimento que une todos os corpos, que prega a aceitação de todos os corpos. Então, assim, o termo obesidade é sempre importante a gente ficar observando, porque principalmente como estão as discussões na mídia, como estão as discussões na academia mesmo, porque é um termo que muitas pessoas, muitos médicos e muitas pessoas mesmo utilizam como algo pejorativo. Então, é algo que a gente sempre deve observar. Claro que, porque as pessoas falam, você luta contra a gordofobia, faz apologia à obesidade. E não é isso, né? Lutar contra a gordofobia é lutar contra uma violência, uma pressão, uma violência estrutural e um preconceito que está dentro da sociedade. E a obesidade é um patamar maior do que isso. Então, assim, eu já tive muitas discussões sobre isso, mas eu prefiro sempre, assim, dizer, observe como o que está sendo discutido na época, porque existem muitas pessoas que falam que, passando o jornalismo aqui, né? Muitas pessoas que falam que a obesidade, ela deixa de uma forma pejorativa, porque não existe nenhum sintoma da obesidade, vamos dizer assim, né? Você é obeso, sim, por quê? Porque meu IMC é maior do que 35. Tá, beleza, e você sente o quê? Entendeu? Então, assim, a obesidade seria uma doença, mas existem outras pessoas que dizem que a obesidade é uma condição que proporciona, né? É provável que você desenvolva algumas outras doenças. Então, você está com essa condição de ser obeso, pode ser que cause outras doenças. Então, é sempre bom também dar uma olhada, perceber isso sobre a palavra também obesidade. Jaiane, como a militância contra a gordofobia entrou na sua vida? Então, como eu falei, eu sempre fui gorda, né, desde pequena, mas eu tive um caminho para ser percorrido, né, desde muito pequena eu sofri muita gordofobia, muito bullying, muito preconceito, muitas coisas, eu não me achava bonita, eu não me achava atraente, eu não me sentia bem,
Estudei em escolas que não tinham pessoas gordas, não tinham pessoas negras, não tinham pessoas diferentes, era só o mesmo tipo de pessoa, sabe? E aí, quando eu cheguei na universidade, eu tinha 17 para 18 anos, eu vi um mundo diferente, assim, um mundo de pessoas, gente diferente, gente como eu, sabe? E aí eu comecei a ler sobre isso. Eu estava cansada de me sentir mal, sabe? Estava cansada de me sentir feia, porque eu sabia que tipo quando eu me ajeitava, né, tipo assim, quando eu me organizava para sair, eu me sentia bonita. Mas quando eu escutava o que as pessoas falavam, eu me sentia feia. E aí eu olhava assim, eu disse, meu Deus, o que é isso, sabe? Que pressão que as pessoas colocam na minha vida de dizer o que é bonito, o que não é, se eu sou legal, se eu não sou, se eu sou namorável ou se eu não sou, tipo assim, sabe? Aí eu peguei e comecei a pesquisar sobre isso, escrever sobre isso, e entrei na terapia. Quando eu entrei na terapia, né, comecei a fazer terapia, tudo isso mudou. Então veio uma avalanche de uma vez só. Eu fiz transição capilar, né, eu alisava meu cabelo desde 9 anos de idade. Aí eu fiz transição capilar, comecei a me olhar no espelho, comecei a me ver como eu era. E aí, junto com a informação, né, lia muito, escrevia muito. Então, isso começou a fazer com que eu disse, não, é isso, sabe? É o que eu sou, é como eu sou, eu vou aceitar, e mais do que isso, eu vou tentar trazer outras mulheres, outras pessoas comigo, porque eu tô cansada de ver as pessoas sofrendo, buscando algo que não vai acontecer, sabe? Existem corpos que eles não foram feitos para serem magros. Tipo assim, até a saúde fala, existem 3 tipos de corpos. E não adianta você chegar e querer ser muito magro se o seu corpo não é assim, sabe? Então eu quero o meu estudo é para isso, para chegar até as pessoas e falar e mostrar que nós somos pessoas normais, como qualquer outra, que precisa sim se cuidar, que pode sim adoecer, mas que somos normais. Vou repetir porque o meu microfone na gravação estava desligado. De uns anos para cá, a gente teve, devido a essas militâncias, né, de movimentos de corpos positivos e tal, a gente tem o mercado se moldando realmente para aceitar essas pessoas, né, para atender essas pessoas. E era uma coisa que o mercado simplesmente esquecia que tinha essas pessoas. Só que até hoje ainda é difícil ter grandes marcas que aceitem isso, né? A gente teve uma campanha, se eu não me engano, da Calvin Klein em 2019, se eu não me engano, com pessoas gordas, né? Isso foi maravilhoso para o movimento, para as pessoas realmente se aceitarem como são. E como é que tu vê esse tipo de publicidade? Porque a marca ela quer se promover, mas também atende vocês, né? Ó, o meu estudo no mestrado, eu trabalho justamente isso, a questão em revistas, né, em revistas femininas. Como as revistas elas estão mostrando o corpo gordo nas capas das revistas, né? Porque antigamente, antes do surgimento do body positive, corpo livre, você não via gordo em novela, você não via gordo em revista, você não via, a não ser que fosse para emagrecer, né? Aquela revista de antes e depois. Antes do chá, depois do chá. Enfim, então realmente houve essa mudança, mas houve essa mudança, não é... Alexandra Gugel, ela é jornalista também, e ela é a fundadora do Movimento Corpo Livre aqui no Brasil, né? Ela trouxe o Movimento Corpo Livre aqui para o Brasil em 2018, 2017 para 2018, e aí ela fala no livro dela, né, que não é porque o mercado é bonzinho e porque decidiu acolher todo mundo de um dia para o outro. Não, jamais. Jamais. O mercado não é bonzinho. O mercado ele quer lucro. E o que está acontecendo? As pessoas estão aceitando o próprio corpo. E as pessoas gordas, né? Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de achar roupa para mim, quando eu era criança, adolescente. Eu só achava roupa de gente mais velha. Tipo assim, eu com 15 anos usando roupa de mulher de 40.
Aí o que acontece? Hoje em dia, o mercado de roupa, né? O mercado da moda, ele aumentou muito, né? As possibilidades pra gente, de sutiã, de calcinha, de cropped, de tudo, de roupa. E aí, mas eles não fizeram isso porque, tem tantas mulheres gordas, por que a gente não coloca uma roupinha para elas se sentirem bem? Não, sabe? Eles fizerem isso porque sabem que existe o consumidor, que o consumidor quer comprar e muitas vezes não encontra onde comprar. Era o que acontecia comigo. Eu queria comprar, eu tinha dinheiro para comprar, não muito, mas tinha. E o que acontece? Não tinha. Eu passava nas lojas de departamento, não tinha roupa. E aí? Sabe? Então, existia uma pressão muito grande para as marcas. E outra coisa, também na questão de representatividade, de, como você falou, né? Grandes marcas precisarem mostrar essas mulheres, porque se eles não mostrassem essas mulheres não compravam. Porque se eu não me ver, eu sou assim agora, se eu não me ver em um comercial, em alguma coisa do tipo, eu não vou comprar. Porque eles não estão preocupados com o meu dinheiro. Agora, se a marca mostrar a diversidade, aí eu vou comprar, porque eu estou me vendo e eu sei que, né, a marca, de certa forma, está querendo investir em corpos como o meu. Então, eu acho interessante, eu acho importante, né, a representatividade em vários estudos mostra isso, que é importante, sim, a gente se vê na televisão, a gente, enfim, conseguir se imaginar, né, que é real, mas não é porque eles se importam com a gente, eles se importam com o dinheiro da gente. Inclusive, faz uns 15 dias que o Fantástico fez uma reportagem falando sobre as novas formas de roupa, né? Que, tipo, tinha mais roupa para mulher magra, assim como eu, e não tinha muito para mulheres gordas. Então, elas fizeram uma reportagem provando, uma jornalista provando a roupa, e ela, pronto, tinha roupas que cabiam, né, na seção, vamos dizer assim, infantil para ela, e outras já não davam. Então, ela disse que, tipo, na entrevista estava falando que estava tentando, o mercado estava começando a caminhar, a ter novos modelos de tamanho de calça e tal, para se encaixar em todas os corpos femininos de mulheres, né? Porque antigamente eram corpos só, tipo, muito magros, né? E hoje em dia não, as mulheres estão se aceitando e tal. E outra coisa também que eu achei muito interessante foi ontem, que GK fez, GK Jéssica Kayane, ela fez um desfile que ela botou vários tipos de corpos gordos, corpos magros, na nova marca dela, e eu achei muito interessante isso. Então, a representatividade está começando, assim, a chegar a lugares que antigamente não chegavam, né? Eu achei muito interessante isso. Eu vi essa reportagem do Fantástico, eu assisti, isso é um problema real. Eu vi a moça, ela vestia 50, só que em algumas lojas, a 50 dava certo, em outras 50 não dava certo. E isso é real, é um problema que a gente passa muito, que é a modelagem, ela é diferente em cada lugar. Por exemplo, na Marisa eu consigo comprar roupa, só que a modelagem da Marisa é muito maior. E aí, se eu for em Mangabeira, no centro, comprar uma roupa com a mesma modelagem, já não consigo entrar. Então, realmente, a modelagem, ela muda bastante, infelizmente. A questão da moda, tá? Eu escrevi até um artigo para ser publicado em uma revista acadêmica, inclusive hoje, né? Já recebi a resposta, que é sobre isso, falando sobre a moda que não cabe a gente, né? Que não inclui, que a moda é um instrumento de exclusão social. Porque se você, por exemplo, hoje em dia tá a maior moda uns vestidinhos que ele é prensado assim na lateral, né? Pronto. Pra gente magro, você vai encontrar em qualquer lugar. Agora, se você for procurar pra gente gorda, você não encontra. E aí, a mulher gorda que quer, jovem, né, ou mais velha, enfim, a que quer usar esse tipo de vestido, ela não vai encontrar. Então, ela está excluída socialmente da moda, entendeu? Então, é muito chocante, assim, você ver que até uma roupa que você usa pode excluir você socialmente.
E outra coisa, muitas pessoas ficam falando, não, você não deve. Ninguém. Uma militância que tem, né? Não compre roupa da Shein, porque é chinesa, tem trabalho escravo, etc, etc. Beleza, é uma pauta importante. De verdade, é uma pauta importante. Só que não é você, né, querida amiga magra, que não encontra roupas quando você sai para comprar. Então, muitas vezes a gente compra roupa em outros lugares, nessas lojas, porque simplesmente a gente não encontra fora delas. E quando encontra é muito caro. Então, são coisas que as pessoas magras, que não têm esse problema, né? A gente não vai culpar o ser humano porque nasceu magro, óbvio. Mas, tipo assim, por não viver essa situação, ele não vai saber, entendeu? Então, é realmente algo bem complicado. Como você falou, né? GK, ela trouxe vários tipos de corpos. E cada vez mais, Anitta trouxe uma revolução. Anitta trouxe, não sei se vocês conhecem, Thaís Carla. Thaís Sim. Carla era dançarina, ela dançava em Mion, né, e etc. Ainda são em vários lugares. E Thaís Carla é gorda maior. E ter uma dançarina gorda maior no balé, da maior artista assim do Brasil, isso é fantástico, né? Mostrar que o corpo gordo ele pode se movimentar, ele pode ser bonito, ele pode usar as roupas que as mulheres magras usam. Então, assim, isso é fantástico. E isso está vindo com muita força. Claro que há passos lentos, devagar, mas está vindo. E isso é muito bom pra gente, sabe? Muitas pessoas, assim como tu disse, elas iam nessas lojas de departamento e não encontravam roupas que coubessem nelas, né? E tipo, isso foi até um gatilho para elas abrirem seus próprios negócios. Que foi abrir um empreendimento onde vendesse roupas para pessoas que têm um tipo de corpo como o dela, que tem que veste números maiores e tal. E a minha pergunta é se tu acha que as marcas ficaram pressionadas por conta dessas pessoas que conseguiram ter esse espaço dentro do mercado. Sinceramente, eu acho que as marcas não se importam. Por quê? Eu tô falando sério, porque até alguns anos atrás, até uns 4, 5 anos atrás, esse público era completamente esquecido, sabe? O máximo que a gente via, como eu falei, em loja de departamento, quando eu era criança, e eu não sou tão velha assim, né? Eu tenho 24 anos. Quando eu era criança, só existia até 44. 44 é roupa de uma mulher magra ainda. Ela tá ali naquele limbo, né, que a gente fala, nem é considerada magra, nem é considerada gorda. Ela tá ali no limbo, lá bem no meio. Então, assim, eu acho que muitas marcas elas não se preocupam. Agora, elas viram que, como essas pessoas têm realmente, como eu falei, né, têm o dinheiro e tudo mais, então elas começaram a investir. E realmente, como você falou, está crescendo muito marcas de pessoas gordas. Eu conheço aqui em João Pessoa marcas de mulheres gordas que criaram a própria loja por causa disso. Thaís Carla, inclusive, ela criou a própria loja, sex shop e loja também de lingerie plus size para mulheres gordas maiores. Então, ela só vende a partir de 48. Ela só vende 48 até 60, 64. Então, assim, é um público completamente esquecido. São pessoas que existem e são pessoas completamente esquecidas pela moda. E ela tá entrando. E essas pessoas, elas conseguem muito dinheiro, porque elas vão em pessoas que, como eu falei, têm o dinheiro, mas não têm onde comprar. E aí é um mercado muito bom. Eu até já pensei nisso. Quando eu era pequena, meu Deus, eu ficava. Minha irmã é magra, né? Então, a minha irmã, ela encontrava todas as roupas possíveis e impossíveis, as mais bonitas. E eu ficava com as roupas mais feias. E eu olhava, meu Deus, quando eu crescer, eu vou querer montar uma loja para mim, porque eu não aguento mais, sabe? E quando eu vejo alguém criando loja de lingerie, essas coisas, eu falo, e aí, tem um plus size? Porque eu sempre quero dizer que a gente existe, sabe? Que, tipo, a mulher, lingerie é algo que muitas pessoas não vendem maior do que 50, por exemplo, 48. Não vende. E o povo esquece que as mulheres gordas, elas também são sexualmente ativas. E elas querem usar lingerie bonita. E querem se sentir sexy.
E aí eu sempre chego e falo, né? Mercado ainda, o mercado mesmo com todas essas marcas atendendo essas pessoas, a demanda ainda é muito maior do que a oferta, né? Muitas pessoas procuram cada vez mais e essas marcas não estão preparadas, porque como a matéria do Fantástico provou, né? Tem poucas peças voltadas para esse público dentro das lojas. E pouco, dentro de como ponto, quando eu digo poucas peças, tem poucas peças e poucas variedades de peças lá dentro. E eles, dentro das lojas, ainda separam a ala, né? Como se Sim, fosse aquela parte ali é para pessoas diferentes. Assim, sim. pelo amor de Deus. É algo. Mas é verdade. É muito real. Quando eu chego na Marisa, por exemplo, a Marisa foi a primeira loja de departamento que criou a parte plus size. Que realmente é uma exclusão, de certa forma, né, que divide, mas também acaba sendo inclusão porque ela colocou numa loja de departamento a parte de gordos. Quando eu chego na Marisa, já não olho para nenhum lugar, eu já estou condicionada, eu já chego lá, pum, já vou para a área de plus size, porque eu sei que ali é a minha vibe, entendeu? Ali é meu lugar. Mas realmente, se você pensar, é uma forma de excluir as mulheres gordas também. E conta pra gente, como surgiu o projeto do podcast Cuidando Delas? Então, o cuidando delas não foi elaborado com os melhores equipamentos, etc, etc, porque na época eu estava terminando a graduação, né? Dura, no meio da pandemia, mas a minha professora, Patrícia Monteiro, não sei se vocês conhecem, ela, ela me orientou, né? Assim, eu tive aula de rádio na época da graduação, né, com ela, e no finalzinho começou a pandemia, todo mundo louco, e eu preciso me formar. E aí ela disse, não, vamos fazer sobre gordofobia, que é o que você estuda. E eu não queria, porque eu sempre achei que era algo que era muito, assim, a minha vivência é muito forte, né? E eu queria, tipo, não, vamos falar sobre presas e tudo mais, mulher e tudo mais. Ela disse, não, minha filha, vamos falar sobre gordofobia. Aí eu peguei e disse, não, então, já que é para catucar minha ferida, vamos catucar bem catucado, né? Que eu peguei e falei sobre realmente sobre a saúde da mulher gorda. E aí, que é, como eu já falei, né, um ponto que me toca muito, que me dói bastante, mas é um ponto que eu preciso falar, porque outras mulheres e outros homens também passam por isso. E aí eu fui, e a gente dividiu, né? Falou no primeiro episódio, em 3 episódios. Eu quero muito voltar a gravar, só que eu tô muito corrida. Mas tem 3 episódios. A gente fala primeiro sobre o que é saúde, né? O que é saúde da mulher gorda? Por que a gente fala sobre saúde da mulher gorda? Aí a gente fala sobre aceitação, a saúde mental, empoderamento e tudo mais. E no terceiro episódio, quebrando todos os tabus, a gente fala sobre sexualidade da mulher gorda. E aí eu trago um sexólogo, trago uma mulher gorda para falar sobre experiências sexuais e tudo mais. Então, é um projeto que me orgulha muito, que foi feito assim, no meio da pandemia, sem nenhum recurso, tudo eu por eu mesma, etc. Mas é um projeto que assim, único na Universidade Federal da Paraíba, único na Paraíba, porque é um tema, como vocês sabem, né? É muito. A mídia tradicional ela não aborda tanto. E aí eu trago esse tema, assim, diga aí, falar sobre sexo com um sexólogo ou mulher gorda. E é isso, entendeu? E foi muito importante. Tanto Onde na que a minha gente carreira, acha esse no podcast? Spotify. No Spotify você Só tá acha. no Spotify. E não, em todas as mídias, né? Coloquei. Aprendi a colocar, a Patrícia me ensinou, coloquei em todas as mídias, coloquei em todas as plataformas de streaming. Então, se você procurar aí, você acha. Em breve, se Deus quiser, eu consigo fazer outra temporada. Agora, só mais uma perguntinha para a gente fechar. O que a gente pode fazer para se amar em uma sociedade tão preconceituosa hoje em dia? Saber quem a gente é. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo quando me perguntam o que fazer para sair dessa ignorância e tudo mais é se informar.
ler, se informar, perguntar. Ah, Carla é magra, Breno é magro. Beleza, ótimo, é quem eles são. Mas quando vão falar sobre gordofobia, deixa uma pessoa gorda falar, sabe? Escute a pessoa gorda. Eu acho que a informação é primordial. E quando a gente não é gordo, a gente deve querer que o outro fale. Mas na questão de se amar, é um processo muito longo de descoberta. É um processo dolorido, mas é um processo que a gente precisa passar. O amor próprio, ele é necessário para que a gente consiga viver bem, tanto sociedade quanto com a gente mesmo. E entender que a gente é assim. Eu passei muito tempo da minha vida me odiando e sem entender porque eu vim com esse corpo, né? Mas hoje em dia, depois de todo esse processo da minha psicóloga, de todos os meus estudos e de saber quem eu sou, eu sei que eu sou Jaiane, eu tenho meu corpo desse jeito, o meu cabelo é dessa forma, a minha barriga é dessa forma, e tudo isso faz parte de quem eu sou. Cada marca, cada dobra, cada ponto, assim, eu fiz recentemente, como eu falei, né, a cirurgia de vesícula, cada cicatriz, ela faz parte de quem eu sou, da minha história. Então, saber quem você é o primordial para você começar a entender, a aceitar e se amar. Vamos para as considerações finais aqui. Tu quer deixar tuas redes e falar mais uma vez sobre o podcast e tal? Sim, meu podcast, escutem meu podcast, Cuidando Delas, está em todas as plataformas de streaming, a gente fala, é uma conversa também, né, podcast, é muito bom por causa disso, que é uma conversa, você pode escutar lavando louça, você pode escutar ajeitando a casa, então escutem, é muito legal, é muito interessante escutar mulheres gordas falando sobre gordofobia, sobre a vida delas, e também minhas redes sociais, né, que eu estou produzindo conteúdo, estou escrevendo para um site, né, então estou sempre produzindo sobre isso, então é @ Jaiane.souza, então estou sempre por lá, e estou sempre escrevendo também em duas plataformas, né, que é o Slow Beauty, e no Nossa Fala, que eu estou entrando agora, para poder falar sobre isso, sobre ser mulher gorda. Jaiane, querida, obrigado pela aula, viu? Eu sempre digo que essas conversas não é uma conversa, é uma aula. Que a gente aprende muito. E que bom, né, que você está na academia. A professora Patrícia, foi professora dos meninos, né? Eu não consegui Não? pegar nela, não. Só o marido dela. Ah, que é o professor Luiz. Os dois Quando a gente ia para ela pegou e saiu. Se eu não me engano, os dois agora estão na UFPB, na parte de jornalismo, se eu não me engano. O professor Luiz está no mestrado de jornalismo. Os dois são, assim, as autarquias, né? Que bom, Jaiane. Obrigado. Eu te desejo todo o sucesso aí do mestrado. Eu sei que serão 2 anos de correria, mas eu tenho certeza mas a pesquisa, pelo projeto, né, que você falou aqui rapidamente, eu acho que vai ser muito bacana, né? Acho que a academia ela precisa cada vez mais dessas discussões, né? Que esses corpos e corpas, né, que antes eram objetos somente, né, possam efetivamente ocupar, né, esses espaços hegemônicos. Né? Então, a academia precisa de representatividade. Sim. Exatamente. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte, de ser uma mulher gorda estudando isso. Bom, fico muito feliz.